Is, Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, já estamos no ar, 18 horas em São Paulo, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, hoje sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020, eu sou o Vitor Brown, vamos juntos até às 8 horas da noite e comigo já estão por aqui José Maria Trindade, Guilherme Fiuza e a Ana Paula Henkel. Salve Zé, sextões, Zé, boa noite. Pois é, hoje é sexta, tá confirmado, viu? Hoje é sexta mesmo. É isso aí, Vitor. Muito boa noite, Fiuza, boa noite, Ana. É isso aí, vamos lá. Boa, sexta-feira, hein, Fiuza? Ouviu bem aí, o Zé já abriu o programa trazendo boa notícia pra gente, hein? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, sextou, estamos de branco, Zé e eu. Boa noite, Zé. Salve, Ana, vamos lá. Boa, e a Ana Paula Henkel, a Ana não combinou figurino com a gente não, a Ana tá de preto. Tudo bem por aí, Ana? Boa tarde pra você. Tudo bem, Vitor? Boa noite, Zé, Fiuza, você que nos ouve, nos assiste também. Sextou, vamos nessa. Vamos nessa então, começando com os destaques do programa de hoje. Ministério da Saúde planeja dia D contra a Covid-19. Ministro Celso de Mello antecipa a aposentadoria e deixará o STF em 13 de outubro. E o comunista Flávio Dino desiste de comprar revistas Carta Capital para abastecer bibliotecas de escolas fechadas. Isso e muito mais em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você participa também. É bem fácil, o caminho é o nosso WhatsApp. Grave um vídeo, mande por lá. Nosso número, se você ainda não notou, anote aí, é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O Ministério da Saúde prepara para o dia 3 de outubro o dia D contra a Covid-19 no Brasil. Na data, as unidades básicas de saúde de todo o país permanecerão abertas, principalmente para esclarecer a população sobre o coronavírus, afirmou o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. É um esforço nacional que o Sistema Único de Saúde está fazendo para divulgar melhores práticas para que possamos salvar mais vidas. Até hoje você encontra cartazes dizendo: está com Covid? Fique em casa até ter falta de ar. O Ministério ainda planeja os últimos detalhes da ação, que deve contar com um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em rede nacional no dia 2. Na quinta, o Brasil ultrapassou a marca dos 4 milhões de recuperados do vírus chinês. Os números mais recentes indicam que o país está perto de domar o coronavírus. A marca, no entanto, ficou fora das manchetes da imprensa, que preferiu destacar as 140 mil mortes pela doença. Todas lamentáveis, claro. A Folha de São Paulo foi além. Publicou hoje uma longa matéria sobre o livro de Luiz Henrique Mandetta. Através da publicação, ele tenta jogar no colo de Bolsonaro a culpa pelos erros do próprio ex-ministro na condução da pandemia. Atualmente, livre de Mandetta, o Brasil tem uma das taxas mais altas de recuperados do mundo. Está em 86,4%. Outro número de destaque é que, entre os que são contaminados por aqui, cerca de 3% morrem. Cada vida importa, é claro, mas é um número baixo se comparado a outros países. Em locais como México, Bélgica e Itália, por exemplo, o percentual de mortes entre infectados passa de 10%. Ou seja, nesses países, a cada 100 pessoas contaminadas, 10 morrem. No Brasil, são 3. Nosso país voltou agora a ter o mesmo patamar de pacientes em tratamento que, em junho, apontam os dados do Ministério da Saúde. Em 25 de junho, 499 mil pacientes lutavam contra a Covid-19 no país. Até o dia 8 de agosto, o número chegou a 817 mil, o pico. Entretanto, nesta quinta-feira, voltamos para o mesmo nível registrado há 3 meses, com 494 mil brasileiros ainda lutando contra o vírus chinês. Se pegarmos só São Paulo, a média diária de mortes pelo vírus chinês caiu mais na última semana e atingiu seu índice mais baixo desde maio, de 158 mortes. A queda corresponde a 14%. Assim que a gente abre o programa de hoje, então, Guilherme Fiuza, quero ouvi-lo, Fiuza. Essa ideia do esclarecimento é muito importante, né? Quer dizer, uma das batalhas, além das batalhas diretamente
pela saúde de cada pessoa, é pela mente de cada pessoa e também da população como um todo, né? A gente está, por exemplo, nesse momento com sérias dúvidas, com enigmas, com aparentes explorações em relação à volta ou não às aulas, né? Escolas, universidades, e o país tem esse desafio, o país e o mundo, né? Tem esse desafio. O que fazer, o que é seguro fazer, o que é prudente fazer. A ciência não respondeu e não estamos culpando a ciência por não ter respondido, né? O vírus novo, seu percurso do contágio, tudo está sendo aprendido com a roda em marcha, né? A roda de uma tragédia em marcha. Essa iniciativa do governo é importante e eu espero que ela seja, Vitor, a primeira de uma série de iniciativas de esclarecimento, porque de fato a gente está vendo aí uma parte da imprensa, você citou aí a Folha, dando imenso destaque ao livro de um charlatão, né, que é o ortopedista Henrique Mandetta, que é um charlatão que usou a pandemia e todo o espaço de mídia que lhe foi dado para esclarecimento a uma população apavorada. Ele usou esse espaço para apavorar, ele usou esse espaço para fazer comício, porque hoje sabemos, ele é candidato, ele pensou nisso o tempo todo, né? Ele pensou nesse projeto pessoal o tempo todo. E um dos erros imperdoáveis é que ele afirmou o tempo todo um tipo de isolamento, como se fosse científico, sem ter dados. Ele dava a impressão de que era científico, né? Ele, um médico, ele tinha até uma postura que parecia convincente no início, mas ele estava só fazendo comício, ele estava num palanque, né? E a gente ficou sabendo disso no momento da despedida dele, em que a conduta pessoal foi uma afronta, foi um escárnio contra toda a população. Ao sair fazendo o contrário do que ele propunha, né, do distanciamento, ele saiu se abraçando com seus auxiliares em ambiente aglomerado, mostrando que não era uma pessoa séria. Então, não perdemos mais tempo com o charlatão, mas estamos falando de uma parte da imprensa que ainda está usando isso, dando um destaque exagerado, para fazer política, né, jornalismo militante, para fazer política contra o governo federal, essas questões. Disso o país precisa se afastar, né? Então, os esclarecimentos, a gente espera, né? Não só que o ministro da Saúde também ele foi um pouquinho, talvez político, né? Na declaração, ao dizer que ainda hoje você vê diretrizes para que as pessoas só acorram aos hospitais quando tem falta de ar. Eu acho que isso já não é mais recomendado, mas era uma recomendação do Mandetta. Então, talvez tenha sido também uma declaração política do ministro da Saúde, e aí não é bom. O que a gente precisa é de informação na veia, né? A gente precisa de trazer sinceridade e dados, todos os que a gente tiver à disposição, para que a população tenha um conhecimento maior. E o principal, na minha opinião, Vitor, é justamente a diretriz de proteção aos vulneráveis, de proteção àqueles grupos que já são conhecidos. O Ministério da Saúde tem esses dados porque o mundo inteiro já tem pelas estatísticas, né, de óbitos e de contágio. Sabemos quais são os grupos de risco, os tipos de doenças pré-existentes que são que aumentam mais o risco em relação a não só pegar a Covid, como a poder vir a falecer de Covid. Então, a minha impressão é que nós precisamos agora iniciar um arrastão de informação, sair das trevas de um lockdown místico, que virou um lockdown mental, para a luz do esclarecimento. E a população precisa se encorajar para deixar que os menos vulneráveis, não, tem grupos, inclusive os grupos escolares, eles são, não vou falar em vulneráveis aqui, que vão pegar pela palavra, mas a vulnerabilidade é muito baixa, né? Em relação ao óbito, é quase traço da estatística, e a gente precisa começar a aprender a circular os que não estão nos grupos de risco, e esses terem o seu cuidado, não interrompendo a sua vida em sociedade, mas preservando aqueles que eles irão encontrar na sua família ou mesmo no trabalho. Aí sim tem que ser muito rigoroso.
é uma nova plataforma de conhecimento que tem que ir sendo montada, e eu acho que esse dia tem que servir para se iniciar esse movimento, né? O movimento pelo esclarecimento, o movimento pela informação e contra o tabu do desespero que já está na hora de superar. Bom, virando a página, outro assunto agora, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, comunicou à presidência da Corte que vai se aposentar no dia 13 de outubro. Celso de Mello se aposentaria de modo compulsório em 1º de novembro, quando completa 75 anos. Com a decisão informada ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, o decano do Supremo deve adiantar a sua saída em pouco mais de 2 semanas. No ofício à presidência, Celso afirmou ter cumprido os requisitos necessários para a aposentadoria. Em agosto, Celso de Mello completou 31 anos ocupando uma das cadeiras do STF. Ele foi indicado pelo ex-presidente José Sarney em 1989. Antes de sair, Celso espera participar do julgamento que definirá se o presidente Jair Bolsonaro prestará depoimento presencial ou por escrito no inquérito sobre uma suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. O ministro é relator do inquérito. Com a aposentadoria de Celso de Mello, caberá a Bolsonaro indicar o próximo ocupante da cadeira. O mandato no Supremo Tribunal Federal tem caráter vitalício até a idade máxima da aposentadoria compulsória, que hoje é fixada em 75 anos. Você, Fiuza? O Zé falou do pescador que se apaixona pela rede e esquece o peixe, né? O jornalista que se apaixona pela matéria, esquece o fato, né? O Celso de Mello se apaixonou pela democracia da cartilha que existe na cabeça dele e esqueceu a democracia real. O Celso de Mello é um homem que não tem apreço pela democracia. Como disse o colega dele, Marco Aurélio Mello, se espalhou pela Suprema Corte um preconceito. O ministro Marco Aurélio usou essa palavra, né? Um preconceito contra o atual presidente da República ou contra o grupo político que ele representa. E o Celso de Mello foi um militante desse preconceito que tem como dado principal, central, a não aceitação ao resultado das urnas, que é a democracia, que é a maior manifestação da democracia. A vontade popular expressa nas urnas. Celso de Mello não aceitou, usou todo o seu preconceito e a sua falsa defesa da democracia para minorias, por exemplo. Como disse o Zé também, os votos dele são votos ornamentais, né? Aquele voto dele que durou 2 dias sobre criminalização da homofobia é um voto patético. Ele quis se apresentar ali quase que como um militante da contracultura, marchando em São Francisco meio século atrás, citando Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, né? Um personagem, um pavão de Tatuí, um personagem de anedotário, né? Um falso democrata, já vai tarde, atrapalhou bastante, não o suficiente, né, para deter a marcha democrática brasileira, mas com seu preconceito contra a vontade popular, ele tentou bastante atrapalhar, ainda está tentando aí nesse inquérito, tentando constranger o presidente para depor ao vivo, vazando, né, como ele fez, de forma arbitrária, exorbitante, reunião de Estado. Isso fica marcado, né, como atentado, como arroubo da Suprema Corte contra o poder, um dos 3 poderes, seu vizinho, né, do Executivo. Ele fez isso, ele vazou reunião de Estado, né, para jogar no ventilador, né, um preconceito, uma tentativa conspiratória de fazer política debaixo da toga, que não é para isso que a toga serve, né? Então a gente espera que essa substituição seja principalmente isso, né? Quer dizer, que vá alguém para lá com vontade de julgar, porque com vontade de aparecer não precisa mais ninguém.
O presidente Jair Bolsonaro apresentou ótima evolução clínica após a cirurgia para a retirada de um cálculo da bexiga nesta sexta-feira, conforme o boletim médico divulgado pelo Planalto. Segundo os médicos do Hospital Albert Einstein, o presidente segue sem febre e está com uma sonda vesical, usada para conduzir a urina da bexiga para um saco coletor sem sangramentos. Iniciou dieta oral e caminhou no quarto, completa o boletim. A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro foi realizada em 1h30 e a pedra foi completamente removida. A cirurgia foi endoscópica, ou seja, sem cortes. Para retirar a pedra, também chamada de cálculo, é colocada uma sonda na uretra. Por meio da sonda é introduzido um aparelho muito pequeno que tem uma câmera e um laser. Fios, embora o governador insista aí que o motivo não foi a denúncia, fato é que houve uma repercussão enorme, né, a partir dessa informação que nós trouxemos em primeira mão aqui no Pingos, né, Fiuza? A denúncia do nosso editor-chefe, Cleiton Rubinha, né? E nós trouxemos de fato aqui, explicamos tudo, mestre Augusto Nunes mostrou o que é, e eu vou repetir um pouquinho, né? Fala-se muito de fake news e tal, mas na minha época de redação, o nome disso era imprensa marrom. Que caiu em desuso a imprensa marrom? Eu estou com saudade desse termo, porque ele está tão atual, né? Vamos voltar a falar de imprensa marrom. A imprensa marrom é aquela, eu adorei a citação do Zé, eu vou falar dela no programa inteiro e nos próximos também, né? É aquela imprensa que se apaixona por um papelão particular e abandona o seu papel de informar, né? Então, é isso aí que o Augusto vinha falando, que nós viemos falando, né? Quer dizer, é uma história linda, na verdade. É um veículo que se desvia das suas funções sem admitir isso, que passa a viver de bajular o Lula e seus áulicos, né? Que, enfim, se meteram nos casos de corrupção que nós sabemos. O Flávio Dino é um desses satélites aí, dessa mentira, né? Dessa ideia de que são comunistas, ou socialistas, ou progressistas que estão defendendo os mais fracos. Eles são os parasitas, né? Eles são os parasitas da política e da imprensa também. Então, é curioso ele vir agora colocar a culpa no lockdown, né? Ele também eu volto a dizer aqui, façam a comparação, vejam a Argentina, lockdown e autoritarismo, lockdown e populismo, estão sempre juntinhos, porque eu não sei. Então agora ele bota a culpa no lockdown para, evidentemente, dar um passo atrás de uma coisa que pegou muito mal e que seria, na cabeça dele, uma história linda, né? Exatamente um veículo viciado, que ele vai e paga esse veículo, o veículo bota ele na capa, figurou até numa pesquisa de presidenciável, e a história está fechada, a democracia é particular. O problema é a democracia lá fora, de verdade, atrapalhando essas histórias lindas. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusque Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Um pré-candidato a vereador da cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, a 338 quilômetros de Belo Horizonte, foi morto a tiros nesta quinta-feira após participar de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Durante a tarde, enquanto fazia uma live denunciando uma obra realizada pela prefeitura, Cássio Remis, do PSDB, foi interrompido pelo secretário de obras Jorge Marra, do DEM, que chegou em uma caminhonete branca e tomou o celular do político. Vamos ver o momento da chegada de Marra. Isso mesmo, funcionários da prefeitura, com serviços da prefeitura, com maquinários da prefeitura à disposição para fazer passeio. Aí eu pergunto a vocês, moradores dessa avenida aqui, quantos de vocês tiveram a condição de ter esse asfaltamento aqui? Ninguém, nenhum de vocês, então. Feito uma pavimentação, entendeu? Aqui, tá aqui agora o secretário querendo chegar aqui para me agredir, entendeu? Rapaz. Não, você tá querendo... Não quero.
Em outra gravação que circulou, é possível ver o secretário saindo com o veículo e Remis na frente do carro tentando impedir que o celular fosse levado. Ele então tentou entrar na sede da Secretaria de Obras para recuperar o aparelho, momento no qual foi baleado. Segundo a Polícia Militar, Remis foi atingido por cerca de 6 disparos, 5 deles na cabeça, e morreu no local. Quem nos acompanha diariamente tem visto que as críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro relacionadas às queimadas na Amazônia e no Pantanal têm vindo tanto aqui de dentro do Brasil como também de fora. Manchetes de jornais, artistas, militantes e até adolescentes que faltam à escola para propagar mentiras. Todo mundo criticando um suposto aumento nas queimadas. Fogo, é claro, sempre ocorreu, mas nesses casos o desejo de prejudicar o Brasil é muito maior do que qualquer chama. Hoje, em discurso na ONU, o Papa Francisco citou uma perigosa situação da Amazônia. Resgatamos aqui algumas manchetes que mostram que o fogo na mata ocorria, sim, durante os governos do PT. E mais, o desmatamento cresceu e muito. Vou pedir aqui para que a produção solte o vídeo enquanto eu leio aqui algumas das manchetes para vocês que apareceram na imprensa. Veja só. 21 de março de 2015, desmatamento na Amazônia cresce 215% em um ano. 31 de março de 2015, Dilma corta 72% da verba contra desmatamento na Amazônia. Mais uma, 14 de novembro de 2013, de 2012 para 2013, cresce 28% desmatamento na Amazônia. 29 de novembro de 2016, desmatamento na Amazônia explode entre 2015 e 2016. Tem mais. 23 de setembro de 2014. Dilma diz que Marina mente sobre a Amazônia. Desmatamento cresceu em 2013. 24 de setembro de 2016. Desmatamento na Amazônia é o maior em 4 anos, indica dado do INPE. 31 de agosto de 2008. Lula minimiza desmate, mas ministra insiste em números falsos. 29 de janeiro de 2008, notícia em site de partido de esquerda. Cresce a destruição da Amazônia sob Lula. 1º de junho de 2009, ONG acusa governo Lula de financiar desmatamento da Amazônia. Não parou, tem mais. 22 de outubro de 2010, Lula cede a ruralistas e libera desmatamento no Cerrado. 24 de janeiro de 2012, no The New York Times, em Brasil, fears of a slide back for Amazon Protection. No Brasil, temor de um retrocesso para a proteção da Amazônia. 2 de março de 2015, deforestation in Brazil is rising again, after years of decline. Desmatamento no Brasil está crescendo de novo após anos de declínio. No Los Angeles Times, 2 de setembro de 2015, increase in rate of Brazilian Amazon deforestation rises alarm. Crescimento na taxa de desmatamento na Amazônia brasileira soa alarme. 20 de setembro de 2009, Financial Times, Luiz Inácio Lula da Silva, deforestation is the key for lating giant. Luiz Inácio Lula da Silva, desmatamento é a chave para gigante latino. 15 de novembro de 2013, na BBC, Brazil says Amazon deforestation rose 28% in a year. Brasil diz que desmatamento na Amazônia cresceu 28% em um ano. A gente poderia continuar aqui a noite inteira trazendo manchetes, mas o recado é esse, né, Fiuza? Durante os governos petistas também havia desmatamento na Amazônia e bastante, Fiuza. Eu só espero que esses dados continuem na rede à disposição de quem queira pesquisá-los, né? Porque a gente está num momento esquisito em relação a essa gestão de dados também, né? Então tá aí para quem quiser ver. Eu falei ontem no programa, né? Se você pegar as séries históricas de desmatamento, ele oscila, aumenta, diminui, né? Quando tem, por exemplo, quando no período do PT a crise sobreveio, a crise econômica aumentou, a pressão sobre a floresta aumenta e os meios para combater os crimes ambientais diminuem. Então, isso tudo é histórico. A Amazônia continua, de fato, um bioma com as suas vulnerabilidades. O presidente Bolsonaro e o ministro Salles têm um desafio grande e têm que ser fiscalizados, mas não é nada disso que a gente está vendo. Não é nenhum tipo de crítica, de atenção, né, de cobrança legítima que se faz hoje.
é uma politicagem. Então, voltando à imagem do Zé, que é muito rica, e por isso eu estou repetindo tanto. Todos esses personagens, DiCaprio, etc., infelizmente citando também o Papa Francisco, eles se apaixonaram por um panfleto. E eles não têm apreço algum à Amazônia, que seria o verdadeiro objeto da crítica. O Papa Francisco, ele tem atitudes bastante lamentáveis nesse sentido, de se dissociar do verdadeiro objeto humanitário e democrático. O Papa Francisco cancelou uma visita que faria ao Brasil quando o processo de impeachment de Dilma Rousseff se desenvolveu, avançou e amadureceu para ser aprovado. O Papa Francisco fez política com isso, defendendo o governo do PT, é um governo que a gente sabe, cujas obras completas a gente conhece bem pela Operação Lava Jato, e o Papa Francisco cancelou uma vinda ao Brasil no jubileu de Nossa Senhora Aparecida, porque disse que estava muito triste com o que ele chamava ali de instabilidade política, etc., que foi a maneira que ele achou de defender a Dilma, de criticar o impeachment. Então é isso aí, vamos prestar atenção nos objetos que são defendidos, e não nesses defensores bastante duvidosos aí que a gente tem visto. Agora há pouco aqui sobre a saída de Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, o fato de que o presidente Bolsonaro terá que indicar um novo ministro, e nos Estados Unidos também há esse debate. O presidente Trump terá que indicar um novo integrante à Suprema Corte por causa da morte da juíza Ruth Ginsburg, que a Ana citou agora há pouco aqui na abertura do programa. E agora já surge a informação, Ana, de que o presidente Trump já teria escolhido a sucessora. É isso, Ana? É isso, Vitor. O nome dela é Amy Coney Barrett e ela era auxiliar do famoso juiz Antonin Scalia, falecido em 2016, que foi nomeação do então presidente Ronald Reagan, e que era um juiz muito respeitado na corte, se tornou um ícone no mundo jurídico aqui nos Estados Unidos, exatamente por ter uma linha muito originalista, que quer dizer o quê? Quer dizer que ele segue o que está escrito na Constituição, às vezes até recorrendo ao famoso, os artigos federalistas, que são artigos que foram publicados em Nova York pelos pais fundadores americanos para explicar a Constituição para a população. Então, a Amy é dessa escola originalista que tem como único norte a Constituição americana e o que está escrito ali na Constituição americana, e é um dia muito especial para os republicanos e para aquelas pessoas que gostam dessa linha originalista, não curtem uma Suprema Corte ativista, como nós temos presenciado no Brasil, infelizmente, Vitor? A gente não sabe a cada evento, a cada inquérito, a cada processo que cai no nosso STF, a gente não sabe o que vai sair dos nossos ministros. Parece que temos 11 constituições ali que se interagem e que pensam por si, que são organismos vivos. E o juiz Antonin Scalia, ele era exatamente contra isso. Interpretações à Constituição à medida que a sociedade vai pedindo. Ele achava que a Constituição pode ser mudada, mas que ela tem que ser mudada através do processo democrático real, que é através das suas casas legislativas. Há uma grande batalha nos Estados Unidos, Vitor, em relação ao aborto, às leis aborto, porque a lei foi institucionalizada num ativismo histórico da Suprema Corte Americana de 1973, no famoso processo Roe versus Wade. Então, como eu mencionei antes, em 2016, muitos cristãos pró-vida e até democratas pró-vida, eles votaram em Donald Trump exatamente na esperança de reverter essa maioria progressista que interpreta e dá o seu entendimento à Constituição de acordo com o que eles acham apropriado e não respeitando o que está escrito nela. Houve esse movimento e agora a gente vê que Donald Trump, em 4 anos, vai aí nomear o terceiro juiz conservador, agora uma juíza conservadora para a Corte Americana. Isso é um evento muito significativo na história, já que, como você mencionou, Vitor, aqui não tem aposentadoria. Um juiz da Suprema Corte Americana, ele pode ficar, ele só se aposenta quando ele quiser.
E então, o interessante também, Vitor, um último ponto, é que essa juíza ela é católica, ela tem 7 filhos, 2 filhos adotados do Haiti, e vai ser interessante os ataques a essa juíza por parte dos democratas, porque Joe Biden é um candidato católico, e ela já está sendo exatamente atacada por sua fé católica. Isso pode fazer com que esse ataque à fé católica da Amy pode tirar alguns eleitores de Joe Biden. Após se reunir com diversos juízes, parlamentares e líderes religiosos, o presidente Jair Bolsonaro começou a avaliar nomes para a vaga do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. O magistrado vai se aposentar aos 75 anos. Segundo a coluna social do jornal Folha de São Paulo, o presidente já deixou claro que indicará uma pessoa de sua inteira confiança para a corte. Em mais de uma conversa, Bolsonaro disse que seria bem sincero, ouviria os argumentos, mas indicaria alguém que, abro aspas, toma cerveja comigo no final de semana, fecho aspas. Na avaliação do próprio presidente, essa característica não impediria que a pessoa escolhida fosse extremamente técnica. Um dos nomes mais próximos é o do secretário-geral da presidência, Jorge Oliveira, que sempre o acompanha em reuniões. Já a candidatura de outro favorito, o ministro André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública para o STF, tem sido bombardeada pelo Centrão. Políticos expressaram ao presidente Jair Bolsonaro que não tem simpatia pelo nome dele. O Ministério Público do Trabalho em São Paulo indeferiu uma série de denúncias recebidas contra o Magazine Luiza por discriminação na decisão da empresa de selecionar apenas negros em seu próximo programa de trainees. Para o MPT, não houve violação trabalhista, mas sim uma ação afirmativa de reparação histórica. Ao todo foram recebidas 11 denúncias em que a varejista é acusada de promover prática de racismo, uma vez que, nas palavras de um dos denunciantes, impede que pessoas que não tenham o tom de pele desejado pela empresa participem do processo seletivo. Anunciada na sexta da semana passada, a iniciativa do Magalu teve larga repercussão nas redes sociais, despertando críticas e elogios da militância. Muito além de qualquer questão racial, por enquanto, o Magazine Luiza já conseguiu deixar mais ricos seus acionistas com essa iniciativa. Entre uma sexta-feira e outra, os papéis da empresa subiram mais de 2%. Guilherme Fiuza, diga, Fiuza. O mercado está premiando uma demagogia, né? Eu digo com toda a franqueza aqui, eu acho muito difícil que uma ação artificial como essa, discriminatória, não em relação à cor A, à cor B ou à cor C, mas discriminatória, sectária em relação à importância da congregação das pessoas, a importância da harmonia justamente, né, da convivência e das reparações sociais necessárias, né? Então, é claro, nós já vimos nesse debate muita gente trazendo com toda a razão as pessoas socialmente desfavorecidas que têm outra cor, né, que são pardas ou são amarelas ou são brancas, elas não estão contempladas, né, por essa suposta ação afirmativa. Eu acho, Vitor, que esse argumento do Ministério Público do Trabalho é um vexame. É um vexame, né? O STF está fazendo escola no sentido de você ler na Constituição ou na lei o que você bem entender, o que te der na telha. Não existe esse argumento. Está na lei. Eu ia até dizer, Vitor, que é o seguinte: eu nem torcia para que uma ação dessa triunfasse. Eu acho que a empresa, né, assim, a minha inclinação pessoal, eu acho que a empresa deveria poder levar adiante essa afirmação. E a sociedade deveria reagir do jeito que ela quisesse, né? Se a sociedade como um todo começar a achar que essa ação não é eficaz em relação à proteção dos negros e que ela é discriminatória, e que ela é racista, e que ela coloca assim, o racismo em primeiro plano, em vez de reparar uma injustiça histórica, a sociedade vai reagir a essa empresa. Não estou falando em boicote, né? Essa febre, essa praga que nós estamos aí de patrulha, não estou falando disso. Estou falando da imagem da marca, né? As pessoas vão se associar ou vão se dissociar de uma conduta que elas vão avaliar. Então,
o mercado, a notícia é de que o mercado está, digamos que premiando essa ação, mas o mercado também é volátil, o mercado é, digamos assim, impetuoso. Vamos ver se no decurso, né, do processo histórico, se de fato essa empresa vai ser premiada por essa ação. Se essa ação é a empresa apaixonada por um panfleto ou é a empresa de fato interessada em reparar o prejuízo histórico dos negros, que é indiscutível. Agora, de fato, essa decisão do Ministério Público, ela rasga a lei. A lei diz que você não pode discriminar por cor para contratar, para oferecer vagas. E agora o que acontece? A gente está diante de uma licença poética para interpretar a lei. Então a lei pode ter uma licença poética se você quiser, se o mercado premiar com alta de 2% nos papéis. Então é essa a Constituição. Se os jornais derem manchetes para você, isso revoga o princípio legal, que eu não estou nem discutindo aqui se está certo ou está errado. Ou seja, Vitor, está tudo errado nesse debate. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusque Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Mais um assunto aqui, a defesa de Wilson Witzel pediu hoje a Rosa Weber que transfira de Edson Fachin para Gilmar Mendes um pedido para que ele volte ao cargo de governador do Rio de Janeiro. Os advogados dizem que Gilmar Mendes é o relator na corte de fases anteriores da Lava Jato do Rio, operações Calicute, Eficiência, Fatura Exposta e SOS, que investigaram esquemas de corrupção no Rio de Janeiro na Secretaria de Saúde do governo de Sérgio Cabral. O habeas corpus chegou ao STF no dia 14 e foi distribuído por sorteio para Edson Fachin. Ele então enviou o caso a Luiz Fux por entender que Celso de Mello estaria designado para o caso por ter analisado o habeas corpus de Vinícius Peixoto, filho do empresário Mário Peixoto. Luiz Fux, no entanto, se declarou suspeito para examinar o assunto e delegou a decisão sobre a redistribuição a Rosa Weber. A ministra, então, mandou o HC de Witzel de volta para Fachin. Agora, a defesa pediu a ela para levar o caso a Gilmar Mendes. Ciana. Não custa nada a gente puxar aquela nossa listinha, né, que uma vez eu li rapidamente aqui numa pesquisa que eu estava fazendo. Obviamente fica muito claro porque o advogado foi, né, atrás do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes que mandou soltar Marcos Valério, nome do mensalão, mandou soltar Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde do Rio, na gestão do Sérgio Cabral, mandou soltar Ike Batista, mandou soltar Adriana Anselmo, condenada a 18 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro, mandou soltar 3 vezes o empresário Jacob Barata Filho, né, o rei do ônibus, como é conhecido, e foi preso na Operação Cadeia Velha, mandou soltar Hudson Braga, ex-secretário de Obras do Rio, ali preso na Operação Calicute, mandou soltar José Riva, mandou soltar o ex-governador do Rio, Garotinho, e se você puxar aí, foram 2 habeas corpus também em menos de 24 horas. Vitor, Gilmar Mendes é a caneta mais rápida do Supremo, por isso. Fala, Fiuza. Mas então o timing da defesa está errado, né? Porque tem que esperar o Witzel ser preso, né, para recorrer ao Gilmar. Eu saiba, não tem ainda o pedido de prisão decretado. Agora, o que a gente acha é o seguinte, que é possível que venha a ter. Isso não é uma antecipação de julgamento, mas o volume de crimes investigados é colossal e nós vimos, pelo resultado da votação do impeachment do Wilson Witzel na Assembleia, todas as votações foram unânimes, isso não tem precedente na história, porque mesmo os políticos da Assembleia do Rio, que não é flor que se cheire, essa instituição, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não é flor que se cheire, mesmo esses não querem nem saber de se associar ao Wilson Witzel. Então eles devem ter indicações muito claras de que esse esquema de corrupção, né, de encomendar 7 hospitais de campanha
e entregar 2, sendo que 1 parcialmente, né? Superfaturamento de respiradores quando pessoas estavam precisando de ar, né? Eu acho que a classe política do Rio de Janeiro, que é essa geleia, para ser simpático, até ela entendeu que o Witzel está em maus lençóis, né? Eu acho que fica, Vitor, a lição, nesse caso do Witzel, são muitas lições que estão encerradas aí. Eu acho que esse tipo de investigação tem que correr o país todo. Nós temos que ver para que foi usada essa política opressiva que nós assistimos, essa política em que governantes mandaram descer o sarrafo no cidadão, sob pretexto de medidas sanitárias. Essas imagens estão aí e não vão morrer. Nós vimos, pouquíssimo antes da reabertura, do início da reabertura das atividades no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, subsidiado pela Fiocruz para decretar um lockdown total, que seria o maior lockdown do mundo, que você teria que pedir autorização dele para ir à padaria. Então nós estamos diante de um caso de autoritarismo gravíssimo a partir de uma pandemia que assustou tanto a população, né? Essa é a lição, essa investigação tem que percorrer o país inteiro e o eleitor, né? Não sei se o Witzel vai ser preso ou não, mas o eleitor tem que passar a prestar muita atenção nesse verniz, nesses decalques, né? Justiceiros, que também não são garantia de nada. Wilson Witzel vinha, né, com aquela, né, estilo brucutu, de direita, né, vou mirar na cabecinha e explodir. Olha, isso não tem nada a ver com fazer justiça. Isso não tem nada a ver com você exercer a autoridade de forma eficaz e não ser transigente com bandido. Isso é disparate. Isso é conversa fiada, né? Então, é um exemplo terrível o caso Witzel, e eu acho que ele ainda vai nos ensinar muitas coisas. Tem mais uma do STF, hein? O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a fiscalização da aplicação da cota financeira para negros no fundo eleitoral será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. A divisão deverá respeitar a proporção de candidatos negros em todo o país. Apesar da decisão, concorrentes negros podem ficar sem recursos caso a sigla escolha investir todo o montante em poucos políticos negros do partido. O magistrado também determinou que o cálculo para a divisão dos recursos deverá levar em consideração, primeiro, o gênero dos concorrentes, para depois ocorrer a distribuição proporcional relativa à raça do candidato. Assim, os partidos deverão distribuir igualmente a verba entre as concorrentes mulheres negras e brancas e entre os homens brancos e negros. No julgamento do TSE, por 4-3, a Corte havia decidido que a cota valeria apenas para 2022. Lewandowski, porém, deu uma decisão liminar na ação apresentada pelo PSOL e determinou a aplicação imediata da regra. E aí, Fiuza, tua avaliação sobre essas decisões do ministro Ricardo Lewandowski, Fiuza? O Ricardo Lewandowski a gente já sabe quem é um afiliado do PT, e o PT a gente também sabe o que é. A gente sabe qual é o respeito que o PT tem pelas instituições, pelas minorias. Então, Ricardo Lewandowski e seus pares estão fazendo uma demagogia fajuta que não ajuda ninguém, transformando raça e gênero em categoria. Isso é muito ruim, isso é muito questionável se ajuda ou não. Eu acho que não ajuda. Eu acho que a sociedade está renunciando a possibilidade de progredir, a possibilidade de ajudar de fato as pessoas que precisam, a possibilidade de se congregar para fazer essas ações que são sectárias. São sectárias. O caso das cotas para mulheres na política, por exemplo, eu conheço mulheres que estão na política, que são muito capazes e que não respeitam isso, né? Que não tem funcionado, né? Que você acaba criando laranjas para preencher a cota. E o maior exemplo disso é Dilma Rousseff, né? A Dilma Rousseff foi trazida pelo Lula, pelas mãos, né? A Dilma Rousseff é o maior exemplo do êxito do machismo no Brasil, né? Ela foi conduzida sem ter o preparo para o cargo mais alto da República pelo Lula, e foi uma tragédia. E olha, essa e outras informações você encontra no site da Jovem Pan. Acesse lá jp.com.br, tem a íntegra dessa informação sobre a decisão do ministro Ricardo Lewandowski.